Queremos conversar nessa tarde acerca de um texto da Palavra de Deus que está escrito no livro de João 16, 33. João 16, 33. Se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe o seu aplicativo, quiser acompanhar, se não pelo telão, você também estará acompanhando a leitura desse texto. A Palavra de Deus diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Uma outra tradução diz: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse texto é falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que está falando isso para você agora. Ele está dizendo assim: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu já venci. Eu venci o mundo. Eu venci todas as coisas. É isso que Jesus diz para mim e para você. Diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aonde que a gente encontra paz? Somente em Jesus. Não tem outro lugar. Tem pessoas que procuram em tantos lugares a paz. Vão procurar a paz em tantos lugares. Mas essa paz, somente em Jesus. Somente em Jesus que nós vamos encontrar. E diz assim: mas não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. Eu sei que vocês vão passar por provas. Eu sei que vocês vão passar por lutas. Mas permaneçam com bom ânimo. Permaneçam com o seu ânimo, animados em todas as circunstâncias. Jesus fala isso, Ele nos fala isso, pouco depois dele ter anunciado acerca do Espírito Santo, dizendo que Ele rogaria ao Pai que nos enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, que nos orientaria em toda a verdade. Ele tinha acabado de falar essas coisas, sabendo ele que estaria para enfrentar a própria morte física. Ele sabia disso. Ele sabia das aflições que ele passaria. E ele diz assim: você vai ter aflição. No mundo, você terá aflições. Você vai passar por algumas situações de lutas. Com certeza não chega nem aos pés daquilo que Jesus passou. As nossas aflições não chegam nem aos pés do que ele passou. Mas ele diz assim: você vai ter também, você vai passar por essas lutas, mas tenha bom ânimo. Então Jesus, ele sempre traz essa palavra dizendo acerca do ânimo. A origem dessa palavra ânimo, né, a tradução dessa palavra do grego, a origem dela, a palavra no grego é tarseu, significa tomar coragem. Ânimo é mesmo o significado de tomar coragem, ter coragem, ser corajoso. E você percebe na Bíblia quantas vezes fala em ter bom ânimo, em ser corajoso. É o mesmo significado, é o mesmo sentido. Quando a Bíblia está falando assim, ser forte e corajoso, ele está dizendo, seja animado, tenha bom ânimo, fique pronto para enfrentar todas as coisas, mas olhe as coisas de uma forma diferente. Não olhe abatido, não olhe achando que você está derrotado, mas olhe sobre uma outra perspectiva. Isso é ter bom ânimo. E o título da mensagem que eu quero compartilhar nessa tarde é bom ânimo. Bom ânimo. Diga para a pessoa que está do teu lado, bom ânimo. Mas diga animado isso. Fala assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É isso, tenha bom ânimo. Ânimo é uma condição emocional do ser humano. Ela está relacionada ao seu estado de espírito. Por isso que uma pessoa animada, ela contagia tantas outras pessoas que estão ao redor. Porque muda o estado de espírito de uma pessoa. A palavra ânimo significa você manter-se firme diante de todas as circunstâncias. E você já percebeu quantas vezes Jesus vem e traz uma palavra de ânimo para mim e para você? Jesus vem e ele traz uma palavra de ânimo. Se anime, fique forte, fique firme, seja corajoso, tenha coragem. Às vezes a gente acha que coragem é só enfrentar as coisas e tal. Coragem é você ter esse ânimo. E a Bíblia diz, um bom ânimo. Nós temos que ter um ânimo bom.
Jesus fala sobre sermos animados, Ele nos anima, Ele nos encoraja, Ele traz a coragem. E a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, de coragem. É esse o espírito que o Espírito Santo coloca em nós. É esse entendimento que o Espírito Santo coloca em mim e você. Nunca é de medo. O medo não combina conosco, não tem nada a ver conosco. Nós vamos passar por provações, vamos passar por lutas, é verdade. Vão acontecer essas coisas, mas tenha bom ânimo. Essa é a palavra que Jesus deixa para mim e para você. Tende bom ânimo. Na nossa vida nós temos muitos desejos de alcançar alvos, temos sonhos. Todas as pessoas têm sonhos. E é bom que tenham sonhos. Todos nós queremos chegar em algum lugar. Todos nós queremos um lugar de vitória, um lugar de conquista, um lugar de sucesso, de prosperidade. Só que muitas vezes, quando nós estamos passando por situações, existem ventos contrários. Parece que vem situações e aquilo nos impede de avançar. Eu não sei se você já pegou um vento contrário, um vento forte. Aqui nesse lugar, nesse corredor, aqui é um lugar que venta muito. Quando tem vento, parece que encana nesse corredor aqui bastante vento. E se você for andar contra o vento, parece que tem uma resistência. O vento não quer que você avance. O vento quer te segurar. Ali no lugar que você está, de preferência, retroceder. Retroceder. É isso que o vento vem fazer. Ventos contrários. E muitas vezes existem ventos contrários contra a gente, contra cada um de nós. Parece que quer nos fazer desistir de todas as coisas. O primeiro pensamento que vem, eu vou desistir. Talvez você já tenha se perguntado alguma vez, por que essas coisas têm acontecido comigo? Por que tais coisas têm acontecido comigo? Eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, eu caminho tudo certo e vem essas coisas contra mim. Por que isso? Deus, por quê? Por que essas coisas se levantam contra mim? Muitas vezes nós passamos por experiências que nos assustam e nos fazem querer desistir. Só que, amados, o caminho de Deus, ele é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Ele quer te levar a lugares altos. Deus quer que você vá por lugares altos, acima de todas as coisas. E quando falamos em ter bom ânimo, eu quero hoje, nessa tarde, falar sobre uma experiência do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo ele escreveu tantas coisas, a maior parte das cartas do Novo Testamento são escritas por ele, por causa das experiências que ele teve com o Espírito Santo, nas experiências que ele teve com Jesus, e ele compartilhou isso, inspirado pelo Espírito Santo, tantas demonstrações. E eu vejo que nós podemos colocar em prática as experiências de Paulo. Um dia Paulo ele estava lá e ele ouve claramente, da parte de Deus, ele diz assim, Paulo, você vai para Roma. Você vai para Roma. Mas de repente você ouve algo assim, se Deus fala algo para você, Deus chega assim, meu querido, minha querida, você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem. Se prepare. Prepare o teu passaporte, prepare todas as coisas. Você vai viajar. Você fica animado, né? Você fica, glória a Deus, eu vou fazer uma viagem, agora vai ser uma coisa tão boa. Sabe como que Paulo fez essa viagem para Roma? Deus falou para ele que ele ia para Roma. Ele foi como prisioneiro. Ele foi algemado, comendo a alimentação de um preso, na cela que cabia um preso. Foi essa viagem que ele foi. Ele ia para Roma, com certeza ele ia para Roma, mas era dessa forma que ele ia ter essa experiência. Em Atos 23:11, diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, bom ânimo. Paulo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Sim, você tem testemunhado, você tem falado de mim, você vai fazer isso em Roma agora, Paulo.
Você tem falado tanto a meu respeito, agora eu quero que você fale isso em Roma. Paulo ele foi para Roma, passou por ventos contrários, por tufões, furacões, perdas, mas com esperança de chegar ao fim. Ele sabia que ele ia chegar ao fim, tinha um propósito nisso. Ele falou assim, eu vou até lá, e não importa o que aconteça no caminho, não importa as situações que ocorram durante esse caminho, algo vai acontecer, Deus vai cumprir o propósito. Paulo ele estava ali, ele estava se defendendo diante do Sinédrio. Ele estava diante do Sinédrio fazendo a sua defesa. Ele estava sendo acusado e ele estava se defendendo. Ele falou assim, eu vou usar do meu conhecimento, tudo aquilo que eu sei, eu vou me defender, eu tenho condições de me defender. Só que a palavra de Deus para Paulo é coragem. Tenha coragem, Paulo. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Tarseu, coragem. Seja corajoso. Você vai enfrentar todas essas coisas e você vai precisar. Eu sabia que ele precisaria desse ânimo renovado, dessa coragem que pode muitas vezes surgir dentro de cada um de nós. Paulo ia passar por uma grande aventura, digna de um filme de Hollywood. Dá para fazer esse filme tranquilamente, porque tantas coisas ele foi passando durante esse trajeto. Mas a primeira situação que Paulo enfrenta são ventos contrários. São os ventos contrários. E muitas vezes cada um de nós passa por isso. Interessante que Paulo ele foi encaminhado para Roma porque ele apelou. Ele teve uma decisão e ele resolveu apelar. Ele falou assim, eu vou levar aos tribunais superiores. Eu quero ser julgado lá em tal lugar. No caso, era em Roma que ele ia ser julgado. Se ele não tivesse apelado, ele não teria ido para Roma e o propósito não teria se cumprido. Algumas coisas acontecem na nossa vida e quando a gente está passando, a gente não entende. Ele estava passando por uma questão judicial. Ele falou assim, eu vou apelar dessa decisão. Eu vou recorrer. E ele manteve firme e sabia que ia acontecer algo ali. Aliás, em Atos 26, 32, diz o seguinte, Atos 26, 32. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Se Paulo não tivesse feito esse recurso, ele seria colocado em liberdade. Porque ele apelou, ele foi enviado para Roma, onde era o propósito de Deus. Ele sabia que o propósito de Deus era que ele fosse até Roma. Paulo ingressou com o recurso e foi, e partiu para lá. Em Atos 27, aliás, Atos 27 conta toda essa trajetória dessa viagem de Paulo para Roma. Nós vamos ler alguns trechos para que você possa acompanhar e entender alguns detalhes dessa viagem. Mas você pode ler na sua casa, pegue esse texto amanhã no seu devocional de manhã, pegue lá Atos 27, leia. Veja que história interessante e quantas experiências Paulo passa para mim e para você através disso. Em Atos 27, 4 diz assim, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Primeira coisa que acontece na vida dele, nessa viagem dele, os ventos são contrários, oposições. Muitas vezes, quando nós passamos pelas dificuldades, nós perdemos o rumo. Ao enfrentar ventos contrários, muitas vezes nós perdemos o rumo, não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que fazer. Isso acontece quando vem ventos contrários, deixamos de saber o que fazer. Paulo ele tinha um destino, ele sabia, eu vou para Roma. E com um propósito, ele não estava indo para Roma para passear, para fazer uma selfie lá na frente do Coliseu, em tantos lugares ali que são legais de fazer, né? Tem ali a Fontana de Trevi, tem lugares tremendos para você tirar fotos lá. Mas ele não estava indo para isso. O propósito dele era plantar uma igreja. Ele estava indo para Roma com o propósito de levar a palavra de Deus e fazer ali algo tremendo, algo relevante naquela cidade. Amados, uma das cidades mais importantes da época. E ele levado lá com um propósito de declarar ali a palavra de Deus. Amados, quando você começa a se levantar para cumprir o propósito de Deus, quando você começa a dizer assim, eu vou fazer, não importe, custe o que custar, eu vou fazer,
vem lutas. Vem lutas. Você passa por lutas, passa por dificuldades. É normal, e Jesus diz assim, você vai passar por isso. Mas tenha coragem, tenha bom ânimo, enfrente essas coisas, animado, com coragem. Ele sabia onde ele tinha que ir, Paulo sabia que ele tinha que ir, até os confins da terra. Foi essa instrução que Jesus deixou, ele falou assim, é isso que eu tenho que fazer, eu vou até os confins da terra, até onde for possível chegar. E lá eu vou falar da palavra de Deus, lugares distantes, e com certeza era um lugar distante. A viagem para Roma hoje até que é mais tranquila. Na época todas as viagens, a maioria das viagens eram feitas a pé. Você ia viajar, vamos lá, pega teu pé e vamos embora. Né? Tinha um carro antigamente que chamava SP2, né? É só os 2 pés aqui, então é esse aqui. Mas tinha um carro com esse nome mesmo, SP2. Então você vai viajar a pé, vamos preparar para viajar? Vamos viajar, pega a estrada e vamos andando. Vamos andando. A maior parte das viagens era feita assim. Ele estava fazendo de navio. Claro que como preso, como um prisioneiro. Mas era de navio. Já era um luxo ali estar viajando de navio. Era um avanço para ele. Muitas vezes a gente pensa que a única forma de acontecer as coisas é do jeito que eu penso. Eu pensei, Deus falou e vai ser. Eu imagino algumas coisas e acho que vai ser assim. Mas Deus tem o jeito dele. Deus tem a forma dele de fazer. Andar no caminho dele é a melhor coisa. Andar nos caminhos do Senhor. Paulo, ele tinha esse coração quebrantado. Ele tinha o coração quebrantado diante de Deus. Ele estava pronto para ir aonde o Senhor o levasse. Aonde o Senhor conduzisse, ele disse assim, Senhor, eu estou pronto, eu vou. Eu estou indo, eu vou com alegria, eu vou com ânimo. Sem murmurar, sem murmurar. Muitas vezes em nós surge uma atitude de murmuração. E murmurar é dizer, Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu não faria desse jeito, eu ia fazer melhor. Eu tenho uma ideia melhor do jeito do Senhor. Isso é murmurar. Murmurar é dizer para Deus que nós podemos fazer melhor do que Ele. O nosso jeito de fazer é melhor do que Ele. Só que nós sabemos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso deve nos bastar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, isso me basta. Isso é o suficiente para mim. Muitas vezes nós pensamos que viver a vontade do Senhor é algo tranquilo. Eu estou na vontade do Senhor, então agora vai ser tudo certo, tudo resolvido. Nessa viagem, Paulo ele passa por tribulações, muitas dificuldades. E aquilo que aconteceu com Paulo pode acontecer comigo e com você. Nós podemos passar pelas mesmas coisas. Quando Paulo começou a viagem, ele começou com ventos contrários. E quando surgem ventos contrários, 2 coisas podem acontecer. Quando surgem esses ventos contrários, 2 atitudes nós podemos ter. Ou você abandona, larga tudo, ou você desiste, ou você aguenta firme. Só essas 2 coisas nós podemos fazer. Ou eu abandono, eu largo tudo, olha, tem vento contrário, tem oposição, estão me jogando para trás, tá difícil avançar. Ou eu desisto, falo assim, eu vou para lá mesmo e acabou. Ou eu aguento firme e vou enfrentar, eu vou passar por esse momento. Quando a palavra diz, quando Jesus diz, tenha bom ânimo, ele diz assim, aguente firme, seja corajoso, enfrente essa situação, passe por esse vento, passe por essa luta, sem medo, com coragem, com coragem. A palavra de Deus fala de algumas experiências dos discípulos. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles estavam num barco e quando eles veem Jesus passando sobre as águas, alguns olham e dizem assim, é um fantasma, tem alguma coisa ali se mexendo. E Jesus está passando ali e ele diz para eles, tenham coragem, sejam corajosos. Está lá em Mateus 14, 24 a 27, diz assim, essa experiência dos apóstolos com Jesus. Mateus 14, 24. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava
soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, tenham bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Jesus vem ensinando aos discípulos, mostrando para eles: parem de ter medo, parem de ter medo, o medo não cabe a vocês. O que cabe a vocês é a coragem, é o ânimo. É a mesma palavra, tarsel, tenham coragem. Pedro também quis andar sobre as águas e quase se afogou ali. Ele tentou andar e hesitou, e ali ele quase se afoga. Mas os discípulos estavam aprendendo que eles não precisavam ter medo, mas ao contrário, ter coragem, ter bom ânimo. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, o que nós temos que fazer? Primeiro, sujeitar a Deus, entrar debaixo da mão de Deus. Nós precisamos resistir ao diabo. A Bíblia não diz que eu devo derrotar o diabo. Tem pessoas que, eu vou derrotar o diabo. Não, você não precisa, você precisa resistir a ele. Ele já é derrotado. Ele já foi derrotado. Nosso Senhor Jesus já derrotou o diabo. Nós precisamos resistir, fugir de algumas coisas que ele vem propor. Ventos contrários. Amados, não existe nada que Jesus não esteja vendo. Ele está vendo todas as situações, só que ele vê além dos nossos olhos. Os nossos olhos têm um alcance limitado. Nós olhamos até um certo ponto. Alguns, que nem eu, que tem miopia, e eu tive miopia porque eu cresci muito rápido, e eu tive miopia desde de criança. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo quase nada. Eu tenho que usar o óculos. E é um alcance limitado. Jesus tem um alcance muito maior, a visão dele vai muito mais além. Hoje o Berg estava pregando sobre além da visão. E além da visão é isso, Deus tem algo muito maior do que aquilo que nós podemos ver. A nossa visão é limitada. Nós queremos olhar com os nossos olhos, só que Jesus, Deus, ele sonda o coração. Ele conhece os pensamentos, conhece as angústias, os sofrimentos, todas as coisas. Quando passamos por crise, às vezes a gente pensa que é para desenvolver o nosso caráter. Eu estou passando por crise para desenvolver o meu caráter. Não é isso, não é por isso que eu passo por crise, não é por isso que você passa por crise. Não é para desenvolver o caráter de ninguém. A crise vai revelar o nosso caráter. No momento da crise, o nosso caráter é revelado, quem nós somos, o quão forte, o quão corajosos nós somos. Tem pessoas que desistem, tem pessoas que perseveram, ficam firmes. Tem pessoas que desistem rápido, está difícil demais, eu vou desistir, eu vou parar. Eu vim até aqui, mas aqui eu paro. Tem outras que vão perseverar, falam assim: Deus tem um propósito nisso, e eu vou ficar firme até o final, porque eu sei que tem algo lá. Tem algo para conquistar lá e eu vou permanecer firme. Alguns desistem de tudo. Desistem até do casamento. Pronto, eu não quero mais. Eu desisto. Chega. Eu já afinal de contas, já tenho uma experiência, já passei aqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo. Mas eu vou desistir, eu vou parar. Não persevera, não vai até o final. Desistem até da vida. Eu não quero mais nada. Eu desisto de tudo. Se você crê em Jesus, diante de uma crise, diante de um vento contrário, você não abandona o barco. Você não desiste, você não para. Você continua perseverando. Muitas vezes vêm ventos contrários. Situações de lutas. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Qual que é o segredo para vencer o vento contrário? Bom ânimo. A recomendação de Jesus para nós é bom ânimo, tenha bom ânimo, seja corajoso para enfrentar essas coisas. Mas existem ainda outras situações, e essa viagem de Paulo demonstra isso. Tem momentos que ele começou a andar devagar.
vagarosamente. Ou seja, primeiro o vento era contrário, depois não tinha mais vento. O vento acabou. Não tinha vento nenhum. Mas imagina, você está navegando e o vento ele influencia nisso. O vento contrário vai retardar e o vento parado, você também para. No versículo 6 de Atos 27, diz assim, 6 e 7. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente, bem devagar, por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Chegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, navegando vagarosamente. Cessaram os ventos, parou tudo. Muitas vezes, na nossa caminhada, a gente acha que tudo está tão devagar. Tudo caminha tão devagar. Tudo é tão lento. Devia estar mais rápido, devia estar acontecendo mais coisas. Parece que tudo está devagar. Mas Paulo ele estava aprendendo com Deus. E controla todo o tempo. E sabe como fazer. Devemos depender somente dele, de Deus, para todas as coisas. As dificuldades podem vir, mas nós temos que ter a certeza, eu vou chegar lá, eu vou conquistar. Nós temos que entender que existe um propósito. No meio da dificuldade nós podemos pular fora, mas ou permanecer fiel. Se você está passando por um tempo de dificuldades, saiba, vai passar, vai passar, vai passar. Isso vai passar, em breve vai passar. Nós devemos perseverar, porque isso vai demonstrar o nosso caráter. Quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos. As dificuldades fazem isso, revelam o nosso caráter. Nunca vão mudar o nosso caráter, mas vai revelar quem nós somos. Assim como a calmaria, como a falta de vento, o vento contrário também termina. Nenhuma tribulação é para sempre. Nenhuma tribulação. Mas quando nós estamos passando pelas tribulações, achamos que não terá fim, que nós não vamos enxergar a luz no final do túnel. Não veremos a luz no final do túnel. Mas existe um propósito em todas as coisas. Em Romanos 8:37 diz assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Em todas essas coisas. O que você estiver imaginando. Mas eu tenho essa luta, pastor. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Muitas vezes nós ficamos só com a primeira parte. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Mas é por meio daquele que nos amou. É por meio dele. Deixe aquele que ama você conduzir você até o lugar que ele tem preparado. Quando você caminha assim, você vai vencer as coisas. Se na calmaria você olha ao teu redor e você vê que está tudo parado, está tudo igual, a paisagem é a mesma. Depois de uma hora eu olho para a paisagem, é a mesma coisa, não mudou nada. Eu continuo do mesmo jeito. A esposa olha para o marido e diz assim, continua igual. Ele continua igual. Não mudou nada. Não mudou nada. Os pais olham para os filhos e dizem, não mudou nada, continua rebelde. Ele continua fazendo as coisas daquele jeito, parece que está tudo parado. Você olha para a tua família e diz assim, está perdida, minha família está perdida. Deus, eu queria tanto que houvesse mudança na minha família, na minha casa, na vida das pessoas que me cercam, que eu quero tão bem. Eu queria que estivesse mudando, mas parece que eu olho e está tudo parado, está tudo igual. Não mudou nada. Às vezes a situação que você está vendo de calmaria, de ausência de ventos, é na tua situação profissional. Eu estou procurando emprego e parece que não abre nada. Não sai do lugar, não se abre porta nenhuma, não acontece nada. Amados, é hora de crer.
É hora de crer. Nesse momento da calmaria você tem que crer. Vai mudar. Esse tempo de calmaria vai passar. Eu vou passar por isso. Eu tenho bom ânimo, eu tenho coragem, eu vou enfrentar isso. Todas as coisas. E vou superar. Fiel é aquele que prometeu. Deus é fiel. Existe a fidelidade de Deus e eu tenho que crer nisso. Quando você estiver num tempo de calmaria, navegando devagar, vagarosamente, sem vento, não brigue com Deus. Não é tempo de brigar com Deus. Não é esse o momento de brigar com Deus. Aprenda a descansar nele. Aprenda a descansar em Deus. Ele fará tudo acontecer no seu tempo. Existe o tempo de Deus. Não fique com teu coração aflito. Não mantenha o teu coração aflito. Toda viagem, amados, toda viagem terá ventos contrários e também ausência de ventos. Terá, você vai passar por isso. Para esses momentos, existem os portos. Existem portos que você pode parar, que você vai ter ali um descanso. Na viagem de Paulo, ele estava viajando, ele estava passando por essas experiências. E eu vejo que em cada situação, a palavra de Deus está nos ensinando algo. Mas ele vai para um lugar de refrigério também. Em Atos 27, 8 diz assim: costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. O lugar que eles chegaram chamava-se Bons Portos. É um nome bom, né, para um lugar, Bons Portos. Era nesse lugar que ele parou. É bom. Bons Portos significa que é bom. Só que não é o destino. Às vezes a gente chega nos bons portos e quer parar ali. Aqui está gostoso. Aqui veio uma tranquilidade. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. De repente não era para eu chegar naquele lugar lá. Era para parar por aqui. E eu me acomodo. O risco é de chegarmos aos bons portos e nos acomodarmos. Acharmos que não é ir para frente. Só que Deus, Ele concede esse refrigério. Ele concede um lugar para revigorar, para renovar as nossas forças. Amados, e nós precisamos buscar esses bons portos, lugares onde nós vamos renovar as nossas forças. Paulo, ele sabia o propósito, era Roma. O propósito dele era chegar em Roma. Embora Deus tenha mostrado para ele que a viagem seria trabalhosa, com danos, com prejuízos. Só que o centurião que estava conduzindo Paulo, ele dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que aquilo que Paulo falava. Talvez muitas pessoas deem ouvidos ao que tantas pessoas estão falando e não ouvem o que você tem falado. Você tem falado algumas coisas, as pessoas não dão nem bola para aquilo que você tem falado. Entenda que em alguns momentos isso pode acontecer. Nessa experiência, Paulo mostra ali, está lá em Atos 27, 10 e 11, diz assim: Senhores, Paulo alertando, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Paulo estava, quando eles pararam ali em Bons Portos, ele disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa, essa viagem vai ser um desastre, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Muitas vezes você quer alertar as pessoas e elas não querem ouvir. Alguns dizem assim: pastor, eu já sei o que você vai falar. Eu já sei tudo o que o senhor vai falar. E é verdade. Eu não vou mudar, eu vou continuar falando as mesmas coisas. Porque é a palavra de Deus, é a direção de Deus. Não tem como eu trazer algo para falar para você, só para te agradar. Mas vai contra a palavra de Deus. Não tem como fazer isso. É em cima da palavra. E Paulo estava assim: eu quero alertar vocês. Tem um risco grande aí. Não faça tal coisa. E quantas vezes a gente fala isso para alguém e as pessoas dizem: pastor, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Eu vou dar mais ouvido a que outras pessoas, os meus amigos estão dizendo. Os donos dos navios estão dizendo. Eu vou dar mais ouvido para eles. Mas é um risco muito grande.
vem perdas, tem um prejuízo grande em cima disso, das decisões. Amados, nós precisamos estar atentos à voz do Espírito, ouvir a voz do Espírito. Nesse caso, o piloto e o dono do navio tomaram uma decisão e eles enfrentaram a consequência. Existem consequências das nossas escolhas. Tudo que eu decidi, tudo aquilo que eu escolher, existem consequências. Eu vou enfrentar as consequências disso. Eu faço escolhas, eu posso ouvir a orientação que vem do Espírito, ou deixar de ouvir essa orientação. Nunca tome decisões baseado no que os seus olhos veem. Nunca faça isso. Nunca tome decisões assim. Em Provérbios, que é o livro da sabedoria, Provérbios 27:12 diz assim: o prudente, a pessoa prudente, percebe o perigo e busca refúgio. O prudente, ele percebe o perigo, eu tenho que me refugiar, eu tenho que me abrigar aqui, eu tenho que ficar protegido. O inexperiente, o imprudente, ele segue adiante e sofre consequências. A Bíblia coloca ele como inexperiente. Eu não tenho experiência, eu vou enfrentar. Eu vou arriscar. Se não der certo, tudo bem. E aí ele vai adiante e sofre as consequências. Enfrentam algo terrível. E muitas vezes vem situações terríveis, porque a gente não entendeu no momento, não ouviu a voz de Deus no momento que era para ouvir, saber o que fazer. E foi o que Paulo experimentou nessa viagem. Mais adiante, não bastasse os ventos contrários, não bastasse a ausência de ventos, ele vai enfrentar tufão, um furacão. É isso que vem pela frente. Essas coisas eles tiveram que enfrentar. Está lá em Atos 27:14, diz assim: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. Outra versão diz assim, um tufão de vento, chamado Euroaquilhão. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Não tinha mais o que fazer. Um barco à deriva. Um barco à deriva é que não sabe para onde está indo. Qualquer lugar serve. Eu li uma vez num livro, eu gostei dessa frase, diz assim, aquele que não sabe para onde vai, que não sabe para onde vai, né? Quando nós não sabemos, não entendemos a direção do vento, somos como um barco que não sabe para onde vai. Nós não sabemos para onde estamos indo, fica à deriva. O tufão, a tempestade é algo terrível. Não é como o vento contrário. O vento contrário ele vem e tenta segurar, impedir você de avançar. O tufão não. É algo fora de controle. É algo totalmente fora de controle. Você nem sabe de que lado vem o vento. Ele vem de todos os lados, parece que muda. Ele está vindo daqui, daqui a pouco está vindo dali. De todos os lados vem o tufão. É um vento intenso, algo fora de controle. Talvez a tua experiência sobre algo fora do controle seja um exame médico que você fez, que diagnosticou uma doença incurável. É algo fora de controle, não tem o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer diante dessa circunstância. Talvez esse tufão seja um pedido de divórcio. A formalização de um divórcio. É algo que eu não sei mais o que fazer, é algo terrível. Eu não sei mais como enfrentar essa situação. Ou uma demissão depois de tantos anos de serviço. Tantos anos trabalhando e agora vem uma demissão. Eu não sei o que fazer diante disso. É um tufão. Ele chega de forma avassaladora. Ele chega de uma forma destruidora e todo o esforço humano ali é inútil. Não adianta eu colocar meu esforço, por mais que eu me empenhe, é inútil. Se vem um diagnóstico de uma doença incurável, não adianta o meu esforço humano, o que eu vou fazer contra isso? O que eu vou fazer contra isso? Vem uma formalização do divórcio, o que eu faço contra isso? É um momento que nós vamos depender somente de Deus,
somente dele. Eu tenho que aliviar o peso, eu tenho que tirar todo o peso. Muitas vezes nessas circunstâncias, nós desistimos. Nós acreditamos que não vai ter jeito mesmo. Eu não vou conseguir enfrentar isso. Já passei pelo vento contrário, já pensei pela calmaria, mas um tufão não tem como inventar. Só que essa é a hora de voltarmos ao Senhor. Essa é a hora que nós precisamos nos voltar ao Senhor. Eu tenho que buscar a Ele. Eles tiveram que aliviar ali, nessa passagem, todos os tripulantes tiveram que aliviar o navio, tirar todo o peso, tudo que é supérfluo. Tem coisas, queridos, que precisam ser lançadas fora. Tem coisa que precisa ser jogada fora. Em Atos 27, 19 diz assim: no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, a estrutura. Eles começaram a jogar a estrutura do navio fora, jogando tudo fora, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Imagina essa situação, a angústia. Eu tentando aliviar, tentando tirar o peso, e não consigo nem ver a luz, nem as estrelas, nem o sol, nem um sinal. Só chuva, só tempestade, a ponto de perder a esperança em qualquer salvamento, em qualquer possibilidade de ser resgatado. Amados, mesmo que você tenha feito escolhas erradas e por isso tido consequências, as escolhas que fazemos, as consequências erradas, as consequências são razões das escolhas que nós fazemos. Mas mesmo que você tenha feito isso, mesmo que você tenha passado por essas situações, tenha bom ânimo. Creia, nenhuma vida se perderá. Nenhuma vida se perderá. Ali em Atos 27, 23 diz assim, Paulo dizendo: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. Ser corajoso, Paulo. Tenha bom ânimo, Paulo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha um ânimo. Tenha um ânimo, tenha um bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Quando Paulo teve essa experiência com o anjo do Senhor, o anjo diz assim: todos vão, ninguém vai se perder, por tua causa. Por tua causa. Porque você permanece, ele diz assim: ao Deus a quem eu sirvo. Creia em Deus, coloque a tua confiança em Deus, e tudo à tua volta vai mudar. As pessoas que estão à tua volta serão tocadas, elas serão atingidas por tua causa, pelo propósito de Deus na tua vida. Amados, e às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer parar. Paulo diz assim: eu sou de Deus e sirvo a Deus. Ele nunca parou de dizer que servia, mesmo nas tribulações. Ele diz assim: eu sirvo a Deus. E o Deus a quem eu sirvo me falou: a vida de todos vocês será poupada por minha causa. Por minha causa. Vocês vão ter uma experiência, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Amados, nós precisamos ter essa ousadia, essa coragem, esse ânimo que Paulo demonstrou nessa viagem. Ele sabia o propósito dele e devemos continuar servindo a Deus de todo o coração. Muitas vezes o pensamento que vem é: vou desistir, eu vou parar. O que adianta? Eu estou fazendo isso, só vem luta, uma em cima da outra. E quando eu penso que vai melhorar, parece que piora ainda mais. Continue firme, firme. Em Lucas 6,46, a palavra de Deus diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Não fazem o que eu digo. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus diz para nós. O ensino dele. Temos que servir de todo o coração. Deus é maior. Amados, Deus é maior do que toda provação que você possa passar. Não existe uma provação que você esteja passando em que Deus não seja maior do que isso tudo.
Ele é infinitamente maior. Maior que toda dificuldade, maior que todo sofrimento. Não fique parado. Não fique parado no porto. Eu achei um lugar aqui, eu vou ficar. É bom porto, são bons portos, eu vou parar por aqui. É lugar de comodismo. Queira chegar no propósito, queira cumprir a vontade de Deus. O plano de Deus na tua vida, ele é perfeito. É perfeito. A palavra de Deus completa ali em Atos 27, 44. No momento em que o navio estava indo a pique e eles se salvam para ir até a ilha de Malta. Diz ali, os outros, Atos 27, 44, os outros teriam que se salvar-se em tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Todos. Se cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha falado. E ele, Paulo, ele vai até Roma. Ele sabia do propósito dele. Amados, quando estamos passando por lutas, e assim como Jesus diz, no mundo tereis. Jesus nunca mentiu para nós. Diz assim, nós vamos passar por lutas. Você vai passar por luta, por aflições, por provações, mas tenha bom ânimo. E às vezes a gente concentra somente no aflições. Jesus disse que eu vou ter aflição, e agora? Coitado de mim. Não, concentre na orientação de Jesus. Tenha bom ânimo. Seja corajoso. Enfrente todas as coisas com coragem, sem medo. É assim que nós devemos enfrentar. Jesus, ele em diversas passagens, ele foi ensinando isso aos discípulos. E eu vejo que ele tem ensinado isso para mim e para você. Ser corajoso, ter um bom ânimo, enfrentar. As palavras de encorajamento de Jesus são essas. Eu estou contigo, eu estou do teu lado. Persevere no propósito. Não ache um outro caminho, não ache uma outra resposta. Não pare pela metade. O propósito de Deus vai se cumprir. Todo o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida dessa forma. Nós devemos aprender a caminhar nas palavras do Senhor. Não devemos caminhar somente nos que os nossos olhos veem. Muitas vezes confiamos mais nos nossos olhos, nas aparências. Mas a situação está assim. Me parece que a situação é assim. Não. Vamos crer naquilo que Deus tem preparado. E a palavra que eu quero deixar para você nessa tarde. Tenha bom ânimo. Em tudo que você estiver enfrentando, em todas as dificuldades que você estiver enfrentando, tenha bom ânimo. Seja animado. Seja corajoso. Porque vai passar. Você vai passar por essa luta e vai vencer. O propósito é, todos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. É nele. Nós somos mais que vencedores nele. A vitória já está garantida, a vitória é sua, a vitória é nossa. Por isso podemos perseverar, podemos manter essa palavra de ânimo, crendo, fiel àquele que prometeu. Deus é um Deus fiel, as promessas de Deus são fiéis a você. Se você tem pensado e duvidado daquilo que Deus já falou para você, creia nisso. Recupere, se anime, seja animado, tenha bom ânimo, sabendo, eu vou prosseguir. E não importa as dificuldades, os ventos contrários, não importa os tufões, furacões que possam vir no caminho, o plano de Deus vai se cumprir na minha vida. Amém?